Carros europeus e essa jaqueta famosa do rei do pop. Será que tem alguma coisa a ver um com o outro? Fica ligado no vídeo pra saber. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Como passaram do último vídeo pra cá? Espero que vocês estejam todos muito bem, estejam todos muito felizes, hidratados e cheirosos. Eu sou o Rodrigo Teaser e a gente está começando mais um vídeo nesse canal. Se você gosta de Michael Jackson, música, curiosidades ou de mim e não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho e já vai dando um like. Hoje eu tô trazendo uma curiosidade muito bacana sobre este figurino aqui, sobre esta jaqueta. Como eu já disse pra vocês, muitas coisas que a gente vai fazer pesquisa, a gente vai encontrar aqui no The King of Style, Dressing Michael Jackson by Michael Bush. Michael Bush e Dennis Tompkins foram os caras que vestiram Michael Jackson desde a Bad Tour. Na verdade, eles começaram a trabalhar com o Michael ainda em Capitol Hill e vestiram o Michael a vida inteira até o fim da vida. Essa jaqueta é, sem dúvida, uma das jaquetas mais conhecidas do Michael, porque esta foto se tornou uma das fotos mais reproduzidas do rei do pop. Essa jaqueta tem uma peculiaridade. Segundo Michael Bush, eles estavam procurando materiais que não fossem convencionais para serem usadas em um figurino. E ele teve uma ideia de usar nada mais, nada menos do que emblemas de clubes de automóveis europeus. Sim, clubes de automóveis. Uma coisa muito bacana nessa jaqueta minha, que é uma réplica, foi que eu demorei muito para conseguir montar essa jaqueta. Foram meses de pesquisa, eu consegui encontrar o clube automotivo de cada país e adquirir o emblema. Então, esses emblemas das minhas jaquetas, com exceção de um, não são réplicas. Eles são exatamente o mesmo emblema que o Michael trazia na jaqueta original dele. Como vocês vão ver aí nos detalhes, aqui no peito é o emblema do Clube Real de Automóveis Espanhol, que tem sede em Barcelona. Aqui a gente tem o emblema original do Clube de Automóveis de Salzburg. E aqui embaixo a gente tem o emblema do Clube de Automóveis Norueguês. Eu não consegui encontrar até hoje um emblema, que é o emblema que fica aqui. Eu adaptei, usei a mesma temática real e militar que ele utilizou nos demais. Esse daqui é um emblema que é utilizado em alguns veículos da Força Aérea Americana. Então eu coloquei para simbolizar, porque tem as estrelas e o azul que remete ao original. Aqui, no caso do Michael no original, é o emblema do Clube de Automóveis da Bélgica. Eu estou tendo uma dificuldade já há alguns anos para encontrar. Se você estiver vendo esse vídeo e sabe de alguma forma, me ajude. Por quê? Eu consegui entrar em contato com os caras e o Clube de Automóveis da Bélgica, ele se desfez. E antes dele se desfazer, houve algumas modificações desse emblema. Então, eu não me lembro quando eu montei essa jaqueta, mas, enfim, a jaqueta original do Michael foi montada em 1992. E todos os outros emblemas se mantiveram até os dias de hoje. E já quando eu fui fazer essa jaqueta, não encontrei. Então, por enquanto, esse daqui é o único que não se mantém igual. Uma coisa que é legal falar e que eu estou preparando um vídeo sobre isso, é que o Michael tem jaquetas que eu brinco, que são jaquetas irmãs. Porque são jaquetas que possuem exatamente o mesmo corte, o mesmo desenho. Se você já viu o Heal the World do Michael na Dangerous Tour, você vai reconhecer que essa jaqueta tem exatamente o mesmo desenho, os mesmos detalhes de Heal the World e de uma série de outras jaquetas que a gente vai falar quando eu fizer o vídeo das jaquetas irmãs. Uma peculiaridade também dessa foto que ficou tão conhecida no mundo inteiro, muita gente fala, nossa, o Michael lembra muito Remember the Time. Que coisa! Sim, se você algum dia pensou isso, você está certo. Basta você olhar o fundo e você vai ver que tem uma similaridade. Essa foto foi feita em 1992 pelo fotógrafo oficial do Michael, Sam Emerson. Eles estavam fazendo uma sessão de fotos para divulgar o lançamento do single e do videoclipe de Remember the Time. Michael Bush chegou no final da sessão e falou, Michael, eu gostaria que você experimentasse essa jaqueta. O pessoal gostou e falou, cara, veste, vamos fazer foto. Inicialmente,
O Michael teria ficado um pouco incomodado e dá para você perceber isso muito bem na foto, como eu estou mostrando aqui, vocês vão perceber no detalhe, porque a jaqueta não tem zíper. E o Michael considerou isso como um trabalho inacabado. Então, quando eu fui fazer a minha jaqueta, eu também tomei o cuidado de não botar zippers. Me lembro de chegar e falar, não bota zíper. E a moça falou, jaquetas tem zíper. E eu disse, menos essa. Essa não tem. Essa foto foi feita em 1992, totalmente despretensiosa. No entanto, essa foto se tornou tão aceita entre o pessoal da gravadora e o público que acabou estampando a capa do single americano de Who Is It, que é essa capa aqui. Que num outro vídeo eu vou revelar uma curiosidade incrível sobre capas de Who Is It. Guardem bem esta jaqueta e guardem que essa jaqueta tem uma relação com automóveis. Uma curiosidade que eu só vi no single em vinil é esse stampzinho que tem aqui, falando que contém alguns remixes, incluindo o Mob Remix. Esse stampzinho tem exatamente a ideia do formato dos emblemas dos clubes de automóveis. Talvez as pessoas quando comprassem o single nem notassem, mas são pequenos cuidados. O detalhe faz a diferença. Oficialmente, essa foto acabou estampando a capa do single americano de Who Is It, o programa oficial da Dangerous Tour, e anos depois se tornou também a foto, como vocês podem ver aí, a foto que estampava o pôster oficial do show MJ and Friends, antes de ser lançado aquele layout que depois todo mundo veio a conhecer. O Michael também usou essa jaqueta num evento que aconteceu no American Film Institute, que fez uma homenagem a Elizabeth Taylor. Ele estava com essa mesma jaqueta. E apesar de ser uma jaqueta que não era para performance, o Michael chegou a utilizar ela em palco. Como a gente pode ver, ele fez performance em Heal the World, no show da Argentina, usando essa jaqueta. Eu busquei muitas informações, tentei encontrar alguma outra referência de uso dessa jaqueta durante a Dangerous Tour, mas não encontrei. Se eu encontrar, depois eu volto aqui para falar para vocês. Essa jaqueta, como várias jaquetas do Michael, ela tem um nome. No caso dessa jaqueta, ela tem o nome de Berlin Coat, que é mais ou menos alguma coisa como um casaco de Berlim ou coisa do tipo. Que eu acredito que seja para fazer uma referência clara à Europa. Segundo Michael Bush, a intenção dele era usar todo tipo de emblema que de longe tivesse uma referência à realeza. Por isso que todos eles têm uma referência e têm coroas que é para fazer essa referência. Uma das preocupações do Michael Bush era de que esse material fosse realmente um material que tivesse um tratamento especial, para que fosse cromado, visando proteger o material da jaqueta, porque caso fosse latão simples, o latão com certeza ia descascar, desbotar e manchar a roupa. A notícia que se tem é que essa jaqueta hoje está em poder do espólio do Michael. Como a gente sabe, muitos itens foram leiloados, mas essa jaqueta não se tem notícia de ter sido vendida ou negociada em nenhuma forma. Então, essa jaqueta deve estar em poder do espólio do Michael. Hoje a gente falou de um item muito legal, dessa linda jaqueta, com estes lindos emblemas, que foram capa destes lindos produtos. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido e deixa um comentário aqui, fala o que você achou dessa jaqueta. Você usaria essa jaqueta? Você iria numa balada com essa jaqueta? Você iria num supermercado com essa jaqueta? Ou você só subiria num palco vestido de rei do pop com essa jaqueta? Eu sou Rodrigo Teaser e a gente se vê no próximo vídeo. Só isso mesmo.